Bem-vindos ao Diário Esportivo, nesta segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018. Estou aqui nas presenças do editor de esportes Ângelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Programa ao vivo tem dessas, né? Às vezes a gente acontece um deslize ou outro, mas enfim, todo mundo aqui. Fattori, seja bem-vindo, Fattori. Boa tarde, Nelly e Ângelo. Boa tarde aos espectadores do Diário. Maravilha. Vamos falar muito sobre Copa Paulista, né? Hoje o nosso assunto principal é, com certeza, aí o clássico regional entre Santo André e São Bernardo, que aconteceu neste domingo, né? E tivemos aí cenas lamentáveis do lado de fora, né? Do lado de dentro, deu São Bernardo, um golaço do Edivan. Infelizmente, do lado de fora, a gente teve aí cenas lamentáveis. O carro do pai do próprio Edivan e de mais um torcedor do São Bernardo, se eu não me engano, foram apedrejados por um torcedor do Santo André, se é que a gente pode chamar de torcedor, né? Enfim, cenas lamentáveis, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre derrota do Água Santa, empate do São Caetano, vamos trazer também Campeonato Brasileiro e muito mais. Bom, então, mais uma vez, dando boas-vindas para meus colegas, falando então a respeito desse clássico regional, São Bernardo 1, Santo André 0, realizado neste domingo no Bruno Daniel. Fattori, começando por você, antes da gente falar então das cenas lamentáveis, vamos falar de jogo, vamos falar do resultado. Primeiro, acho que grande teste do Santo André, talvez, na competição, deu São Bernardo. Deveríamos falar só de futebol, né? Acho que o programa deveria ser para isso. Infelizmente, a gente vai ter que falar de extracampo mais uma vez, né? Infelizmente, a gente tem que comentar essas coisas. Mas dentro de campo, o São Bernardo foi melhor que o Santo André. Acho que a semana inteira que teve de treino aí, o São Júnior conseguiu fazer com que o São Bernardo fosse mais intenso, tivesse uma consistência maior no jogo. O São Bernardo havia perdido para o Taubaté e até por isso também precisava recuperar na competição os pontos. Certamente foi uma derrota muito dolorosa para o Taubaté na estreia. E foi com tudo para cima do Santo André. O Santo André que fez o terceiro jogo na semana. Óbvio que não é questão de descanso, mas o time é muito novo. Então essa inconsistência dos jogadores, essa oscilação, acho que é muito natural de um time novo, um time jovem, que vai jogar bem um jogo, outro não. Acho que isso é muito natural. A torcida tem que se esperar isso aconteça outras vezes na competição. Mas o São Bernardo foi muito melhor mesmo, fez o gol, depois ainda no segundo tempo, com contra-ataque a seu dispor, teve a chance de fazer 2-3 ali para matar a partida. E o Santo André, até o próprio Palhavan sumiu depois do jogo, que foi muito moroso, um time que não mostrou a intensidade dos dois primeiros jogos. Foi o primeiro teste em casa, já havia tido um teste bacana contra o Taubaté, achei que foi até surpreendente o Santo André ter conseguido empatar na quarta-feira lá em Taubaté. Taubaté, que é um dos grandes times da competição, um time que reforçou, tem jogadores aí com passagem para Moradei, com passagem por Corinthians, enfim, jogadores bem experientes, né? O Guaru, Cezinha, né? Cezinha, enfim, o Jean também, que era aqui de Santo André. Então é um time muito melhor, muito mais qualificado que o Santo André. E o Santo André arrancou um empate lá desperdiçando um pênalti. Então foi um bom resultado lá em Taubaté. Contra o São Bernardo já se esperava que fosse um jogo bem equilibrado e ganhou quem conseguiu ter mais intensidade, ter mais equilíbrio durante a partida toda. O São Bernardo não oscilou, foi bem do início ao fim. O Santo André teve uns lampejos de bons chutes ali com o Silva, mas não mereceu nada mais do que a derrota. E agora o Santo André sim tem a semana inteira para trabalhar, só joga no próximo final de semana. E o São Bernardo tem um clássico contra o São Caetano. E aí sim vai dar para dimensionar até onde esse São Bernardo pode chegar na Copa Paulista, porque teve uma derrota pro Taubaté, agora ganhou do Santo André, agora pega um jogo dificílimo contra o São Caetano, e eu tenho certeza que ali dá pra gente medir um pouco dessa potência de São Bernardo na Copinha. É verdade, quem acompanhou aí, né, obviamente, viu as imagens que o Vicenço colocou no ar, o gol do São Bernardo, né, o gol de falta do Edivan, um golaço, né, na gaveta. Ele já tinha tido uma oportunidade minutos antes, conseguiu aí acertar esse belo chute que abriu o placar pro São Bernardo, perdão, e um vídeo do nosso colega Fábio Martins, né, que acompanhou o jogo lá, fez a cobertura deste clássico regional. Angelão, ainda mantendo no assunto futebol, a importância desses 3 pontos pro São Bernardo, né, que havia perdido na estreia e depois folgou na segunda rodada e que agora tem o São Caetano pela frente. Enfim, 3 pontos muito bem-vindos. Digamos, pelo que a gente falou no começo do campeonato, até um pouquinho do início do campeonato, era até esperado do São Bernardo uma reação do São Bernardo, né? Foi um time que, a exemplo do São Caetano, teve muito tempo de preparação. Um elenco, claro, teve umas modificadas, mas ficou uma base do que disputou a Série A2. Então se esperava um São Bernardo até bem melhor do que apareceu na primeira rodada, né? Do que na derrota pro Taubaté, né? Na primeira rodada. Então acho que o São Bernardo começou a mostrar, assim, a exemplo do São Caetano começou a mostrar que tem que é um dos favoritos, é claro, para mim não está no nível do São Caetano, mas que é um dos favoritos. Então o resultado dominou o jogo, até pelo que o Santo André, pelas características do time do Santo André e também pela qualidade do time do Santo André, foi de se esperar.
São Bernardo acho que tem muito a crescer ainda, acho que vai conseguir isso daí. Foi igual o exemplo do Santos também, que não tinha estreado, começou, já vem com 2 vitórias, o Santos também já vem brigando bem por aí. Então acho que o São Bernardo, o São Caetano e o Santos são 3 times ali que a gente pode meio que considerar até meio que classificados. E Água Santa, o Água Santa não, mas o Santo André, o Papo Tabaté, esses aí vão ter que buscar a vaga, vai ficar uma briga boa ali. Mas o São Bernardo mostrou que veio, né? Mostrou, acho que aquela preparação que foi feita a longo prazo. E o resultado mais, acho que é até normal, né? É verdade. Agora pedir para o Vicenzo colocar no ar, né? A imagem aí feita pelo nosso fotógrafo Claudinei Plaza do carro, né? Do pai do Edivan, que foi apedrejado aí durante esse jogo entre Santo André e São Bernardo. Foi aí uma situação triste, né? E muito lamentável, né? O qual a gente realmente, reitero, lamenta muito. A gente gostaria de vir aqui só falar de futebol, como o Fattori disse, mas a gente ainda tem que tem que falar, tem que, como é que a gente pode dizer, trazer mesmo esses fatos que são chatos, não deveriam acontecer, não deveriam existir mais no futebol brasileiro, mas essas pessoas aí que se vestem de torcedores, se dizem torcedores, fazem esse tipo de ação pela paixão, talvez pelo Santo André, como foi no caso. E aí, olha aí, o prejuízo que teve, né, o pai do Edivan, em pleno Dia dos Pais, estava ali acompanhando o filho, e aí uma pessoa vai lá, arranca um pedaço aí da calçada e joga aí no para-brisa do carro. O nosso fotógrafo disse também que teve o para-choque do carro foi chutado. Enfim, os danos são grandes, o prejuízo é grande. O Santo André, né, Fattori, se predispôs aí a ajudar, pelo menos no que fosse possível, né, para identificação, mas parece que a pessoa foi identificada, né? Uma pessoa foi aí presa em flagrante, Fattori, é isso? É isso, acho que é lamentável, você já disse tudo, mas a gente reafirma que é lamentável que isso aconteça, ainda mais um clássico. Os clássicos aqui na região, a gente gostou tanto de ver a Copa Paulista justamente por proporcionar 12 clássicos na primeira rodada, né? E seria tão bacana. E os estádios tão vazios, né? É uma pena que isso afaste ainda mais o torcedor. Então o torcedor que de repente tá querendo ir ver um jogo do Santo André, ele vê uma coisa dessa, ele não vai pro estádio, porque, pô, será que é seguro, será que não é? É uma pena, acho que isso é um desserviço pro futebol. E depois realmente houve a prisão em flagrante, a gente está atrás aí da apuração de quem é essa pessoa, se é vinculado a alguma das torcidas do Santo André, se é um torcedor comum, ou se nem é torcedor, a gente nem sabe direito, mas as primeiras informações parece que é um torcedor vinculado a uma das torcidas, ele foi preso em flagrante, levado ao CDP, e agora vai rolar um processo, a gente não sabe como que funciona isso daí, que certamente processo por danos morais, terá que arcar com prejuízo, mas é lamentável, o Dia dos Pais, o cara sai de casa para ver um jogo e acaba fazendo uma atrocidade dessa aí, acho que muito mais do que o bem material, ele fez mal para o espetáculo, para a Copa Paulista, para o Santo André, para o São Bernardo, então é uma pessoa que tem que ser responsabilizada e tem que arcar com esse prejuízo, com certeza. Quem sabe assim, mexendo no bolso, a pessoa aprende que futebol não é um lugar para se fazer isso, e afasta ainda mais. A gente até viu umas fotos no final de semana, bastante criança na arquibancada do Santo André, eu estava feliz por esse lado, e vem um responsável desse e comete uma atrocidade dessa daí. É verdade, e surpreende muito o fato do carro não ser com placa de São Bernardo, por exemplo. O carro do pai do Edivan tem placa de Belo Horizonte, por exemplo, que era o carro da empresa do pai do Edivan. A gente tem o outro carro que foi danificado, que já não está mais nessa imagem, mas atrás tinha um carro, um modelo Ford Ka, que também aconteceu exatamente a mesma coisa, uma pedra no para-brisa. Este sim tinha placa. Mas enfim, Angelão, aliás, antes de chamar o comentário do Angelão, vou chamar o vídeo. O Edivan gravou um vídeo aqui pra gente, a gente tinha convidado o Edivan para vir, mas como o São Bernardo está treinando exatamente neste momento, o Edivan não pôde vir, mas ele gravou um vídeo aqui pro Diário Esportivo, falando sobre o gol e também sobre esse triste episódio. Acompanha aí. Boa tarde, pessoal do Diário Grande ABC. Aqui quem fala é o atleta Edivan do São Bernardo Futebol Clube. Vim aqui para falar um pouco da vitória de ontem, dizer que eu estou muito feliz, que o time conquistou esses 3 pontos ontem. Feliz pelo gol também que eu fiz, Deus tem me abençoado. Mas chateado pelo fato que aconteceu com o carro do meu pai ontem, que acho que algum torcedor do Santo André apedrejou o carro do meu pai, e estourou o para-brisa, danificou ali o capô do carro. Lamentável, cenas assim, em que a família vai assistir, prestigiar
o time, o filho, né? E no final do jogo se depara com uma situação dessa. Mas é o futebol no Brasil, tá sendo assim, né? E é complicado mudar a mente das pessoas. Mas é isso aí, um grande abraço, e espero que acabe, né, essas cenas, essas situações, né, do torcedor ir para o estádio e depois acaba, né, sendo prejudicado por pensamentos das pessoas, né? Então fica aqui meu grande abraço e ficar com Deus aí. Tá aí as sinceras palavras do Edivan, sentido aí com essa situação, aqui como ele disse, né, feliz pelo gol, mas super entristecido por essa situação ocorrida com o pai dele. Angelão? Eu acho lamentável o que aconteceu. No momento que você vê lá em São Paulo que as torcidas estão... O que a polícia fez? Teve que colocar, o Ministério Público, na verdade, né? Colocou torcida única nos clássicos para evitar confusão, vai ter que fazer a mesma coisa aqui no ABC. Eu acho que é ridículo, tomara que o cara seja exemplarmente punido, que nem estava falando a informação que o Fattori falou, que ele foi parar no CDP. Como é que ele fique lá uns dias para ele ver o que é bom mesmo, para ele ver que atitudes como essa não vão trazer nada, não vão mudar o resultado do jogo, né? Muito pelo contrário, só vão trazer chateação, vai trazer dor de cabeça para ele, porque provavelmente vai ter que arcar agora com os custos dos veículos que foram danificados. Então, se estraga o episódio, se estraga o evento em si, né? Uma situação dessa. O Edivan ficou feliz da vida por causa que marcou o gol, conseguiu a vitória para o São Bernardo, mas vê o pai dele ter esse prejuízo. E aí depois, quando o Santo André não disputa a competição, os torcedores ficam reclamando, né? Não vai jogar, não vai jogar. Aí você vai jogar tomando prejuízo, que está tendo prejuízo, coloca o time para jogar. Um torcedor vir tomar uma atitude dessa, cara, você vai responsabilizar todos os torcedores do Santo André. Mas é lamentável mesmo. É um torneio que é deficitário, que a gente sabe que a gente já falou isso. A diretoria coloca o time para jogar e o torcedor faz isso ainda. Sendo que pode dar problema para a diretoria do Santo André ainda isso aí, né? Pode dar problema para o clube também. Pode querer responsabilizar o clube, é claro que a justiça que vai definir isso daí, mas pode acontecer. Aí mais prejuízo para o Santo André ainda. Então é lamentável o que aconteceu, que ele seja exemplarmente punido. Não pode ficar acontecendo isso, até para o bem do espetáculo. Ou vai se colocar o quê? Coloca a torcida única também, faz que nem na capital. Coloca a torcida única e pronto. É estádio mais vazio, é o torneio que vai dar mais prejuízo ainda, porque não vai conseguir arrecadar, vai arrecadar menos ainda do que arrecada. Então é lamentável, né? Só se pode lamentar. É verdade. O presidente Sidney Riqueto, né, presidente do Santo André, realmente falou a respeito desse temor depois do jogo, do Santo André correr algum risco, né, de ser responsabilizado por esse ato impensado aí deste torcedor do Santo André. Então vamos esperar aí, né, Fattori? E a gente, é óbvio que a gente tem que enxergar e ver quem é a pessoa e desvincular também a pessoa de todas as torcidas, porque assim, eu tenho certeza que ele é uma minoria absoluta da torcida do Santo André. A torcida, inclusive, eu tenho acompanhado nas redes sociais, as torcidas, a Fúria Andreense faz alguns trabalhos sociais de entregar sopão para as pessoas que precisam. Então, a grande maioria da torcida certamente está chateado com o que aconteceu e fazem, inclusive, trabalhos sociais para justamente desmistificar essa visão de que a torcida só tem bandalheiro, enfim. E eu tenho certeza que as próprias torcidas estão trabalhando na identificação para ajudar a responsabilizar quem de fato, óbvio, no meio ali de 100, 200 pessoas tem uma laranja podre e essa pessoa tem que ser punida, não toda a agremiação, toda a torcida. E eu tenho certeza absoluta que tanto a Fúria Andreense, a Tuda, a Esquadrão, os diretores dessas torcidas estão trabalhando também no sentido de ajudar a colaborar na investigação e se tiver mais de uma pessoa também, que eles possam ser indicados, porque dificilmente a pessoa fez sozinha, acho que deve ter outras pessoas envolvidas. Então a gente torce para que todos que estejam envolvidos, sejam eles de torcida organizada ou não, que eles sejam punidos e o bem reparado ao pai do Edivan. É verdade. Enfim, vamos voltar a falar de futebol, que é o mais importante. Não que não seja importante, acho que realmente é pertinente que a gente venha e fala sobre esses casos extracampo. Repito, seria melhor se a gente não precisasse falar, mas já que esse assunto aconteceu, desculpa, então tem que ser falado. Falar então agora a respeito do empate, né, do São Caetano contra o Taubaté, lá em Taubaté, né, realmente um dos dois times fortes aí da chave. São Caetano até então não tinha perdido pontos, perdeu 100%, mas segue sem perder, né, Fattori? 0-0, né, lá em Taubaté. Fala um pouquinho desse jogo. Como eu disse, acho que o Taubaté é um dos times fortes da chave. Eu acho que é um time que mescla bastante experiência com juventude. Tem 7 ou 8 jogadores revelados no próprio Taubaté e o restante aí que vieram de fora. Jogadores para dar uma mescla, dar uma consistência.
E o São Caetano, que estreou muito bem contra o Bragantino, já não foi tão bem contra o Água Santa. Acho que o volume ofensivo diminuiu bastante. Tendo em vista que o Água Santa é um time júnior, né, um time sub-20, o São Caetano tinha por obrigação fazer um jogo ainda melhor, por mais que tenha sido ainda mar. Eu estive no jogo, o São Caetano venceu por 2-0, mas eu esperava muito mais do São Caetano contra o Água Santa. Contra o Taubaté eu não vi alguns lances. E um 0-0, o Taubaté chegou, o São Caetano também chegou. Acho que o resultado que acabou sendo bom para o São Caetano, por ter sido fora de casa, contra um time equilibrado, como eu volto a repetir. E é líder com 7 pontos, dá uma consistência para o trabalho do Pintado. E agora pega o São Bernardo em casa e o São Caetano precisa em casa se impor, como fez no primeiro jogo contra o Bragantino na Atlético Campanella, que consiga novamente se impor contra o São Bernardo e aí medir forças contra 2 times em evolução. O São Bernardo que vem embalado pelo clássico contra o Santo André, e o São Caetano embalado por 3 jogos com 2 vitórias e um empate. Então tem tudo para ser um grande clássico no Anacleto. É verdade, São Caetano, como você pode ver nas imagens, né, perdeu algumas grandes oportunidades de gol, né? Quem estava acompanhando os melhores momentos lá, agradecimento à TV Azulão aí pelas imagens. Um empate sentido, mas ao mesmo tempo um pontinho fora de casa. É uma boa, né, Angelão? É um pontinho fora de casa, é importante para o São Caetano, mas não pode esquecer que o Santos joga amanhã com o Bragantino, né? Então o Santos já pode assumir a liderança, vão ser 3 jogos, dependendo de 3 vitórias do Santos, vamos ver como é que vai ser amanhã. Mas o importante um ponto importante para o São Caetano, desperdiçou muitas oportunidades, podia ter feito um grande resultado, não que o Taubaté não seja uma grande equipe, briga com o Santo André ali, para conseguir uma das vagas do grupo também. Mas o São Caetano, acho que nós vamos saber agora na quarta-feira com o São Bernardo até que ponto a preparação dessas equipes com muita antecedência, até que ponto isso aí foi importante, né? O resultado que vai dar. Eu acho que foram as duas que tiveram uma preparação mais longa, então acho que a previsão de um grande jogo na quarta-feira na Atlético, né? São Caetano por jogar em casa, acho que tem mais a necessidade de buscar esse resultado dessa vitória, né? É verdade. E o Água Santa, né, Fattori, infelizmente perdeu mais uma, perdeu do Santos lá na Vila no sábado. 3 jogos, 3 derrotas desse Água Santa, né, que a gente bate na tecla na nossa versão impressa, que é um time que está se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, ou seja, é um time bem jovem, com diversos jogadores de 17 anos, com jogadores até de 16 anos, mas enfim, está disputando essa competição profissional, não entrou só para disputar e acabou colecionando mais um revés. Com certeza, o Água Santa acho que talvez não esperava tanta dificuldade, né, por mais que tem um time jovem, o papel tem trabalhado ali, a organização do time em campo, acho que está muito bagunçado, até por isso mesmo, por não ter essa experiência. Muitas vezes o time se lança de qualquer jeito para o ataque, depois não consegue recompor com a mesma facilidade, e aí acaba dando espaço para o adversário. Nós não fomos até a Vila, eu não sei como que foi, se desempenhou o jogo contra o Santos. O Santos que está, na verdade, com um quarto time contra o Água Santa, porque tem o Sub-23 do Santos se divide em Campeonato Brasileiro de Aspirantes, Copa Paulista, então é um time muito mesclado, então a gente não conhece, o próprio papel assumiu que seria difícil conhecer os jogadores que o Santos colocaria em campo, e o Água Santa tentou, me parece, pelo menos levar um 0-0 lá da Vila, que já seria um resultado interessante, um empate, e acabou sofrendo um gol, e aí acaba sendo muito difícil conseguir reverter, conseguir buscar um empate. Mas o Água Santa é isso aí, o torcedor tem que saber que o foco é mesmo na Copa São Paulo de Júniores, Copa Paulista é para dar experiência, o Água Santa não tem ambição nenhuma de classificar, de passar, é óbvio que se acontecer seria muito bom, mas a missão desses jogadores do técnico Antônio Carlos Papel é justamente dar maturidade, e se você for para pensar, é uma opção interessante, que o Água Santa chega numa Copa São Paulo de Júniores com um time quase profissional, que é um diferencial entre os outros 100 e poucos participantes. Pouquíssimos jogadores ele tem rodagem no time profissional. Então, o Água Santa, a tendência é que chegue pronto para uma Copa São Paulo e consiga fazer uma campanha ainda melhor do que as quartas de final que aconteceu esse ano. Então, acho que o trabalho tem sido feito nesse sentido. Copa Paulista é deficitária, a gente sabe disso. Cada jogo que você joga, você perde 10, 15 mil reais. A bilheteria não rende nem para pagar os custos da partida. Então, infelizmente, é a realidade do futebol regional, do futebol estadual e do futebol brasileiro. Se os clubes de São Paulo já estão nessa pindaíba, imagina então os pequenos dos outros estados. Então é o que tem para hoje, e o torcedor, por mais que lamente, né, a gente tem percebido a chateação do torcedor, tem que pensar no futuro, e quem sabe essa molecada aí consiga fazer uma grande campanha na Copa São Paulo e se traduza isso numa base para a Série A2 do ano que vem. Né? É verdade, até porque
você que esteve lá no Inamar acompanhando Água Santa e São Caetano, viu que tem bons valores, né? O Tavson, o Luan Dias, o Gadelha, enfim, o Água Santa tem boas peças, né? O goleiro. O Richard também, mas é muito novo, tem 18 anos. Sem dúvida, é o Júlio César, né? Se não me engano, o goleiro, já disputou a Copinha desse ano. Enfim, são jogadores que, sem dúvida, vão estar mais do que prontos, né, Gelão? Você concorda? Enfim, você acha que é uma boa essa tática do Água Santa de preparar o time para a Copinha do ano que vem? Eu acho que foi o que restou para o Água Santa, né? Porque acho que a diretoria tem consciência de que o time não ia ter força para brigar por um título da Copa Paulista e pensou na Copa São Paulo. O Água Santa foi muito bem esse ano na Copa São Paulo, né? Acho que foi a melhor campanha da história do Água Santa na Copa São Paulo. Então, vai preparando o time para o ano que vem. Só espero que a diretoria dê todo o apoio para o papel, né? Não venha daqui a pouco com história de demitir o treinador ou de rebaixar para poder colocar outra pessoa no lugar. O planejamento foi definido, então é o quê? Nós vamos jogar para preparar a equipe para a Copa São Paulo. Então, mesmo que tenha uma sequência de derrotas, que mantenha esse trabalho, eu acho que isso dá muita bagagem para o time, foi o que o Fator estava falando, dá muita bagagem para o time para a Copa Paulista do ano que vem. É uma vantagem para a Copa Paulista do ano que vem. E até pensando depois na negociação de jogadores, né? Porque não adianta, é isso que os clubes querem. Eles querem fazer bons campeonatos até para conseguir formar bons valores e vender esses jogadores, que é o que precisa para vender, né? Para poder ganhar dinheiro, que é o que todos os clubes estão fazendo. Então acho que o Água Santa, que os jogadores tenham consciência disso também, não se abatam por causa dos resultados que estão vindo dessas derrotas sequenciais, né? E que o Água Santa consiga preparando, acertando esse time e já vendo como é que vai ser para a Copa Paulista, para a Copa São Paulo, desculpa, do ano que vem. Acho que é o mais importante, não deixar se abater e a diretoria continua dando apoio para o papel para levar esse trabalho até o fim, né? É verdade. E antes da gente encerrar o assunto futebol regional, né? Bom, para finalizar a Copa Paulista, então, quarta-feira à noite, 20 horas, lá na Cleto Campanella, temos São Caetano e São Bernardo. Qual que é o outro que entra em campo nesse meio de semana? Folga, né? Santo André folga, o Água Santa enfrenta o Taubaté. Isso. Né? Isso. E aí a gente... No Inamar. 15 horas no Inamar, na quarta-feira também. Tá certo? Bom, e para encerrar o assunto, então, futebol regional, o Mauá Futebol Clube entrou em campo neste fim de semana pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, colecionou aí a 3ª derrota seguida, né, Angelão? Que complicou e muito a situação do Índio aí na segundona. Complicou, eu falei na semana passada, teve 2 rodadas foram 2 rodadas que o Mauá se deu bem, né? Por causa que ele não venceu, aliás, ele perdeu os 2 jogos contra o Flamengo, os adversários empataram, só que nessa rodada daqui deu tudo errado, né? Porque ele conseguiu perder para o Guarulhos, que era o lanterna do grupo, o São José, que era o 3º colocado, venceu o Flamengo, o líder que estava disparado. Então o resultado, agora o Mauá caiu para a lanterna do grupo, vai ter que vencer o São José, pelo menos 2 gols de diferença agora na última rodada da fase de classificação, né? Nessa fase agora. E torcer para o Guarulhos não passar pelo Flamengo, que vai ser o clássico regional lá, né? Deu uma complicada para o Mauá, que vinha muito bem na competição, tinha feito uma primeira fase muito boa também. E vamos ver como é que fica agora nesse final de semana, né? Vai ter que vencer o São José e torcer contra o Guarulhos. Verdade, há de se destacar, né, o trabalho aí do Caçula, do Grande ABC, né? Um time montado aí mais de 60% de jogadores da região, que são da várzea aqui da região, alguns deles, inclusive. Muito bacana esse projeto aí que começou lá em Mauá, muito de se exaltar aí o Wagner e todos os demais dirigentes do Mauá. E só que talvez esteja pagando aí talvez um pouco pela inexperiência, né? Um time jovem e tudo mais, mas a gente torce aí para que no fim de semana dê tudo certo e na segunda-feira a gente consiga trazer uma boa notícia a respeito do Índio. Tá certo? Falar agora de Campeonato Brasileiro, a gente teve mais uma rodada. E aí, quem pode parar o São Paulo, hein, Faturi? Foi lá no Pernambuco, venceu 3-1 o Sport. Diego Souza e Nenê voando, Trellis fazendo gol. Que dia, hein? É verdade, Diego Souza e Nenê voando, mas para mim ainda continuo achando o diferencial do São Paulo o Rojas, né? O São Paulo achou um jogador muito diferente dos demais, um jogador que consegue aliar velocidade com um drible curto, com habilidade, um jogador que incomoda demais a marcação, que precisa que tenha pelo menos um jogador sempre, né, aberto ali marcando ele, então impede a subida dos laterais. Tem o Everton do outro lado muito bem também, muito consistente, fazendo jogos bastante regular. E é aquilo que a gente diz, né? O São Paulo era favorito por mais de jogar fora de casa, mas logo no início o São Paulo ganhou um presente do Gabriel, o Gabriel ex-Flamengo, né? Foi sair jogando, acabou adiantando demais a bola e proporcionou um contra-ataque para o Reinaldo que facilitou muito a vida de São Paulo, porque você sai ganhando de 1-0 fora de casa com um time limitado tecnicamente, com o caso é o Sport, a gente está vendo, né, os gols do São Paulo, facilita muito o caminho. Só por um parênteses, o Diego Souza que fez o primeiro gol, né? Diego Souza que é ex-Sport,
ele faz o gol contra o Sport e faz coração pra torcida do Sport. É uma coisa maluca. Né? Acho que o jogador que ele não sabia como fazer, porque assim, não tem como você se desculpar por um gol, isso também já é demais, né? Acho que ele tem muito carinho pela torcida, acho que ele foi aplaudido, né? Inclusive quando foi substituído, aplaudido pela torcida de São Paulo, pela atuação, pela do Sport, pelos 4 anos que ele passou lá, um jogador que realmente recolocou o Sport no cenário, né? O Diego Souza já chegou experiente lá e não foi aquele chinelinho, né? Aquele jogador que chega no clube para ganhar dinheiro. Ele foi lá, se dedicou e colocou o Sport no outro patamar. Então acho que tem uma história muito bacana e ele quis ali de alguma forma se desculpar pelo gol, mas né? E, enfim, achou essa forma do coração. Mas o São Paulo foi muito melhor que o Sport, mereceu ganhar. Se tivesse precisado fazer 4, 5 faria. Tirou o pé, se poupou. O Aguirre mesmo acabou tirando o Nenê e Diego Souza justamente para dar um descanso. E no final ali o gol do Marlone deu uma tumultuada. O Sport teve até uma chance de empatar o jogo num giro do Rogério. Só que aí depois o Hudson achou um lançamento espetacular para o Trellis, que acabou fazendo o 3º gol. Então o São Paulo tá bem, tá muito consistente. Um time que não está sentindo o peso da liderança, pelo menos a princípio. E agora tem um adversário difícil na quinta-feira, que é o Colón, pela Copa Sul-Americana. E vai precisar justamente fazer o que não está fazendo no Brasileirão. Reverter uma vantagem. Tem que fazer os gols contra o Colón, fora de casa. Então é um desafio interessante. Vamos ver como o São Paulo se comporta. Só que me parece que o foco total do São Paulo no Brasileirão. Acho que há muito tempo o São Paulo não ganhou um título, né, desde 2012. E aproveitando inclusive o Flamengo dividido entre as competições, acho que tem tudo para o São Paulo, mesmo que caia na Sul-Americana, focar 100% no Brasileirão e levar uma grande vantagem aí para o segundo turno do Brasileirão. Obviamente que o Brasileirão ainda está muito, entre aspas, no começo, ou alcançando a metade, Angelão, mas São Paulo com certeza desponta aí entre os favoritos. Desponta entre os favoritos, está dando tudo certo para o São Paulo, que nem o Fattori cansa de repetir aqui, né? Mas é legal ver Diego Souza, ver o Everton e o próprio Nenê, né, destacando no Campeonato Brasileiro. Volto a falar, sempre pode falar, o cara é amargo, mas acho que é um campeonato brasileiro com nível mediano ali, né? Porque Diego Souza, o próprio Nenê, são jogadores que não, até certo tempo atrás não estariam nos grandes clubes de São Paulo, né? Mas que ele foi buscado, deu certo, encaixou. E como eu falo, com o Diego Aguirre nesse trabalho de priorizando a defesa para depois acertar o restante, o São Paulo está indo muito bem, tem que aproveitar a fase que o Flamengo está ainda com uma Copa do Brasil, tem Libertadores, né, pela frente, então tem que aproveitar isso daí para abrir vantagem, porque adianta, um ponto só não é vantagem nenhuma, né? Não é vantagem nenhuma. No próprio ano passado, quando o Corinthians foi campeão, o Corinthians tinha um Palmeiras, viu que o Palmeiras colar ali nas últimas rodadas, mas conseguiu levar o título. Então acho que o São Paulo tem que pensar em abrir vantagem, prioriza uma das competições, eu acho que o brasileiro é o destaque, né, apesar da Copa Sul-Americana ter um certo reconhecimento, acho que o brasileiro é o grande destaque para o São Paulo, então tem que faz as vitórias e tem que abrir vantagem do Flamengo. Esse é o principal agora. Ganhar uma gordura, para depois dar uns tropecinhos ali, o Flamengo não colou, até mesmo um Grêmio, depois o próprio Inter que pode chegar, né? E o São Paulo, o Diego Souza, o respeito dele pela torcida do Sport foi sensacional. E o próprio reconhecimento da torcida do Sport pelo Diego Souza. A torcida nordestina é uma torcida que faz muita festa, isso aí a gente vê, não só no Nordeste, no Norte também. Enquanto aqui no Sudeste, no Sul, o pessoal pega mais no pé. Lá não, eles fazem uma grande festa mesmo. Então não é de admirar esse reconhecimento pelo trabalho do Diego Souza. E o Diego Souza reconhecendo também a torcida. Então o São Paulo vem muito bem. Eu acho que na quinta-feira contra o Colón tem toda a chance de reverter esse marcador aí, né? Se perdeu por 1-0 aqui, vai ter que fazer pelo menos 2 gols de diferença lá para se classificar. Mas a prioridade do São Paulo tem que ser brasileiro mesmo, né? E é legal ver o Trellis fazendo gol também, né? Que é um jogador que tem uma certa limitação. Tá marcando gol, acho que foi o segundo jogo seguido, o terceiro que ele tá marcando gol. E é bom ver o pessoal dando uma reanimada no São Paulo, né? É verdade. Quem também se deu bem na rodada foi o Palmeiras, mesmo usando o time reserva. Venceu o Vasco por 1-0 no Allianz Parque. Um alívio, né? A primeira vitória aí do Felipão nessa reformada Arena Palmeirense. Fattori, 1-0 magro, mas importante, são os 3 pontos. Ah, sem dúvida nenhuma, muito importante para o planejamento do Palmeiras, né? Eu fui um dos que torci o nariz aí para a chegada do Felipão. A gente falava aqui que o trabalho do Roger dentro de campo não era ruim, o problema talvez poderia ser vestiário, não sei se realmente era isso que aconteceu, isso aí só quem está lá mesmo envolvido dentro do elenco pode dizer, mas o que dá para a gente constatar vendo de fora é uma evolução, principalmente no sistema defensivo, por mais que tenha jogado com equipe reserva, é o 5º jogo depois da saída do Roger, que o Palmeiras não sofre gols. Pegou um Vasco também limitado tecnicamente, mas que vinha marcando sempre. O Palmeiras conseguiu com o seu time reserva, aí, com a estreia do argentino também,
manter uma consistência bacana ali. O Palmeiras embalou, digamos assim, com o Felipão, conseguiu fazer aquilo que a gente espera do Palmeiras, né? Embalar uma sequência de resultados bons. E nesse jogo especificamente aconteceu de tudo favorável ao Palmeiras. Pegou um time reserva, jogou com o time reserva, pegou o Vasco, o Daverson foi muito ligeiro nessa bola, que o Johan acabou cabeceando, a gente acabou de ver o gol, né? O Johan sozinho, uma bela metida de bola do Lucas Lima, que há muito tempo não conseguia dar um passe de qualidade como foi. O Johan cabeceou e o Daverson, se você reparar, ele tá atrás do zagueiro, ele se antecipa a jogada, ele percebe que a bola poderia pegar na trave, ou o próprio goleiro espalmar, ele se antecipa, se projeta e faz o gol. Primeiro gol do Daverson em jogos oficiais esse ano, um jogador muito voluntarioso, que a torcida pega muito no pé, vinha de uma expulsão infantil pelo próprio Palmeiras, então acho que talvez a maré do Palmeiras já tenha virado. Acho que é bem provável que esse resultado, por mais que tenha sido os reservas, dê uma confiança para o time, para o trabalho do Felipão. Eu acho que é importante isso daí, engatar uma sequência de bons resultados. São 5 jogos, como disse, sem sofrer gols. O time me parece mais consistente e sabedouro do que quer. E a gente disse aqui, né? O elenco do Palmeiras é espetacular. O time reserva do Palmeiras aí é melhor que muitos do Brasileirão. Certamente, do 10º para baixo, o Palmeiras, o time reserva é muito melhor. Então, tinha um time reserva com o Lucas Lima, com o Johan, e o Bruno Henrique jogou titular, entrou o Jailson no segundo tempo, enfim. É um elenco muito forte e o Palmeiras está sabendo mesclar os jogadores para dar descanso para os titulares, para os outros compromissos. É verdade. Enquanto o Diego Souza comemorou fazendo coração para a torcida do Sport, né, o Daverson foi meio pedir desculpa ali, né, para a torcida do Palmeiras. Ele que vem sendo muito criticado pelo mau momento, mas, enfim, tá tendo bastante apoio do Felipão, né? Inclusive, Angelo, tem uma pergunta aqui para você. O Rafael Ramos manda. Boa tarde. Gostaria de saber do Ângelo Verotti se ele acha que o Felipão já pagou o 7-1 e voltará a ser idolatrado pela torcida brasileira. Eu acho, Rafael, que ele vai ser idolatrado pela torcida brasileira, mas é por causa do nível do futebol brasileiro. Ele não está fazendo nenhum milagre. Não há nada que você possa falar que ele mudou o time do Palmeiras nas últimas rodadas. O time do Palmeiras está conseguindo esses resultados, né? Se você for ver, eu acho que não estou vivendo o dia a dia do Palmeiras, mas acho que teve algum problema com o Roger Machado ali, o time não está rendendo. Que milagre que você fala, não, o Felipão mudou a equipe do Palmeiras totalmente, está apostando em que... Não aconteceu nada ali que você possa falar que para trazer esses resultados, essas vitórias do Palmeiras. Eu acho que você tem uma equipe reserva que quer mostrar resultado, porque para conseguir lugar com espaço com o Felipão no time principal, então os caras estão se doando ao máximo, eu acho, que isso aí é uma coisa que há de se valorizar muito, mas não há nenhuma mudança que o Felipão tenha feito que... E outra, pagar o 7-1, acho que o Felipão já tem a história dele, foi o que ele falou na chegada dele. Ele conseguiu o último título mundial do Brasil, é dele, né? Quer não, é dele. E se você pegar o recente do Felipão antes dele ir para a China, não estava fazendo nada demais que você pudesse falar, nossa, continua Não, ele saiu do Brasil até marcado pelo 7-1, né? Ele saiu do Brasil. Então acho que o Felipão tem conhecimento. Não vai dar para falar que está super atualizado, é um técnico de ponta, eu acho que não vejo mais desse jeito, entendeu? Mas está dando tudo certo para o Palmeiras, está dando tudo certo. Eu acho que tinha algum problema com o Roger, porque não é possível um time que está com esse elenco, pelo menos um elenco qualificado há pelo menos 2, 3 anos, e agora está começando a mostrar mais resultado, né? Vamos ver até como vai ser essa sequência do Palmeiras aí, mas que deu uma mudada no ânimo e no dia a dia do Palmeiras, isso é evidente. Até porque um treinador que desponta, certo, os jogadores têm um respeito pelo Felipão, né, pela história do Felipão. Então acho que isso aí deu uma animada no pessoal e o Palmeiras está conseguindo os resultados. Vamos ver se isso aí vai se resultar em título, né? Que é o mais importante que a torcida quer. Senão não adianta fazer boa campanha e não levar título. Vamos ver no final do ano como é que vai ser, né? É verdade. Bom, e quem foi ao Sul e não se deu nada bem, né? No último lance praticamente, foi o Corinthians, perdeu de virada para a Chapecoense por 2-1. A Chape que aí teve gols gringos, né? Os argentinos da Chape, se não me engano, fizeram aí os gols da partida. Mas, enfim, Fattori, o Corinthians que foi daquele jeito, meio remendado, né, para a partida, se eu não me engano, só 2 titulares, né? Conseguiu aí, aliás, não conseguiu, até conseguiu sair na frente com o gol do Marquinhos Gabriel, mas levou a virada por 2-1. Esse momento de poupar jogadores expõe a fragilidade do elenco do Corinthians, né? O Corinthians tem um elenco limitadíssimo, o time titular já tem algumas eficiências ali que o Osmar Loz não consegue suprir, alguns jogadores que ele, de repente, precisa fazer uma mudança, outro ele não consegue, e o time reserva é ainda mais limitado. Jogadores aí que recém-promovidos da categoria de base, é tipo um catadão do Corinthians, né? Alguns jogadores ali cumprindo mais de uma função, porque justamente não tem jogador de tal determinada posição, e o Corinthians é isso aí.
torcedor está ciente que não dá para jogar mais de uma competição. Tá bem no Brasileirão, se deu direito de poupar contra a Chapecoense, um jogo fora de casa, priorizando o jogo da Copa do Brasil contra a mesma Chapecoense no meio de semana. Conseguiu sair na frente. O Roger, que é um jogador que é incrível, né? Fazia gol em todos os times que jogou. No Corinthians está tendo uma dificuldade enorme para conseguir deslanchar. Teve mais uma oportunidade, perdeu esse gol que acabou saindo gol no Marquinhos Gabriel, depois ele teve uma outra oportunidade de fazer o gol. E esse lance aí, o Cássio merecia o vermelho então, ou não? Eu acho que merecia. A bola ia passar, seria gol da Chapecoense, nem sei se a bola seria direto pro gol, mas o jogador da Chapecoense já estava projetando para aproveitar. Eu acho que era um lance de expulsão. O Cássio se atrapalhou com o kick da bola, não dá pra gente permitir uma... Muito fora da área, né? Foi fora da área e não dá pra... É difícil. O Cássio tá chegando num momento da carreira, que é aquele momento que você faz jogos espetaculares, mas falha. Então isso tem acontecido com uma certa... foi assim lá também na Libertadores, onde ele falhou num primeiro gol, né, do Colo-Colo, e depois fez umas sequências de defesas espetaculares, que não diminui a desvantagem. E agora contra a Chapecoense da mesma forma. Um jogo ganho praticamente pelo Corinthians. Ele cometeu esse erro juvenil, né? Um erro que até assim, não é um erro que, como pode um goleiro de seleção... Mostrou o tempo de bola ruim, né? Então, não é um erro assim, um erro técnico, é um erro de desatenção, tá? Ele tá desligado do jogo, não sei dizer o que passou pela cabeça dele. Depois a barreira também não sobe, né? A bola passa em cima da cabeça do Marlon, que fica pregado na barreira, um jogador de quase 2 metros de altura. E depois no final também eu não acho que ele falhou no segundo gol, o Cássio, porque é aquela coisa, ele fez a defesa e ele tentou espalmar para o lado, que é o que o manual do goleiro diz, né? E aí tinha um jogador muito bem posicionado da Chapecoense que acabou fazendo o gol. Ali o Cássio estava numa sinuca ali, se não dava para segurar a bola, de fato o que tinha que fazer era isso, espalmar para o lado. Foi mais a presença do jogador Chapecoense bem posicionado do que uma falha do Cássio no segundo gol, na minha avaliação. Mas assim, a primeira vez que o Chapecoense ganha do Corinthians, a Chapecoense também com o time reserva, acho que isso é importante a gente ressaltar, que foi um duelo entre as reservas, só o Jandrei, acho que titular da Chapecoense. E não dá para tirar nada disso pro jogo da Copa do Brasil, onde os titulares estarão em campo. O Corinthians ganha de 1-0 aqui, tem tudo para confirmar a vaga lá em Chapecó, só que dá uma moral pro torcedor, acho que cria um clima muito favorável para a Chapecoense essa vitória, talvez que a gente puder medir o que isso pode refletir na quinta-feira, é um clima favorável para a Chapecoense. Nada mais do que isso, porque quinta-feira são outros times, como se fosse outro Corinthians e outra Chapecoense em campo. Né? É verdade. E as suas considerações, Angelão, desse Chapecoense 2, Corinthians 1? Eu acho que, então, só falando do Cássio, deveria ter sido expulso, né? Não entendo essa postura da arbitragem, algumas coisas com relação ao Corinthians. Porque eu acho que se fosse dependendo com outro clube, o torcedor... Se fosse o próprio Jandrei, talvez tivesse sido expulso. Teria sido expulso. Então não dá para entender isso daí. Eu acho que também não houve falha do Cássio no segundo gol, até porque é o seguinte, se ele não rebate para lateral, ele vai rebater para o centro da área. Não daria. E rebater para o centro da área não existe também, né? Então acho que foi mais uma falha de posicionamento da defesa do Corinthians do que uma falha do Cássio. Foi o que o Antônio falou, são 2 jogos totalmente distintos. O Corinthians quer o quê? A Copa do Brasil, por quê? Principalmente por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, o Campeonato Brasileiro, é claro, tem todo o prestígio, mas são mais de 50 milhões a premiação da Copa do Brasil. Então o Corinthians quer esse dinheiro, precisa desse dinheiro até por causa do momento financeiro, não só ele, como todas as equipes estão disputando, né? E quarta-feira não vai ser outro jogo, né? Quarta-feira lá, o Corinthians joga por empate para poder avançar. E é outro jogo. Então foi bom para o Chapecoense dar uma moral agora para a sequência do Brasileiro. O Corinthians é um resultado que não vai interferir em muita coisa, até pela posição na tabela que ele está. Está numa situação até que cômoda, porque brigar pelo título eu acho muito difícil. E agora foca a Copa do Brasil, que é o mais importante no meio da semana, né? É verdade. E quem que tá passando pelo pior momento aí dos últimos anos no futebol brasileiro, né? Pelo menos no Campeonato Brasileiro, é o Santos, né? O Santos, acostumado pelo menos meio de tabela para cima, agora tá brigando lá na parte de baixo. Levou 3-1 no Atlético Mineiro, um placar bem justo pelo que foi o jogo, mas o Santos que não abre o olho, hein, Fattori? Porque a briga realmente pelo visto, é contra o rebaixamento. Certamente, é incontestável a vitória do Atlético Mineiro, jogou muito melhor que o Santos. Isso mostra que o problema não era o Jair Ventura, né? O Cuca chegou, quarto jogo dele, com 2 empates e 2 derrotas. Isso mostra que realmente, como a gente já vinha dizendo aqui desde o começo, né? O problema do Santos é elenco. Não tem peças de reposição, não tem alternativas para o Cuca. O Carlos Sanches, que chegou, já machucou. Brian Ruiz não conseguiu ainda o condicionamento físico para estar entre os titulares. O Santos hoje sobrevive por 2 jogadores. O Rodrigo, que vem
brilhando, vem se destacando muito. E o Vanderlei, que apesar de não ter feito diferença ontem, foram lances dificílimos para o Vanderlei, os 3 gols do Atlético. Em outros momentos tem feito, inclusive no cabeceio do Ricardo Oliveira que foi na trave, ele acabou salvando o Santos. Então, quando possível, ele salva, ele não é um milagreiro, né? Mas assim, o Vanderlei e o Rodrigo são jogadores acima da média e por isso que o Santos ainda não está numa situação ainda pior. O gol do Santos saiu de uma iniciativa do Rodrigo, foi para cima mesmo, e eu acho que é isso que ele tem que fazer, porque é o único jogador que consegue fazer algo diferente ali no ataque do Santos. E depois o Bruno Henrique conseguiu rolar a bola para o Gabriel fazer o gol, mas o Santos ofereceu muito espaço para o Atlético. Especialmente no segundo tempo, o Atlético chegou muitas vezes ali na meta do Santos. Ricardo Oliveira no segundo gol, o Luiz Felipe nesse gol. O Luiz Felipe fica observando, o Ricardo Oliveira é muito experiente, percebe o zagueiro marcando a bola e se desloca e faz o cabeceio livre praticamente. Isso aí para ele é um pênalti, né? Até mais fácil que um pênalti para o Ricardo Oliveira. Dá para ver a movimentação, a diferença de um jogador experiente para um jogador jovem. O próprio Luiz Felipe põe a mão no joelho, sabe que errou. E o terceiro gol já foi também numa situação de contra-ataque, de um desespero do Santos tentando igualar a partida de alguma forma. Que vitalidade do Ricardo Oliveira. Exatamente. E o Santos reclama de um pênalti do Leonardo Silva no Gabriel. Para mim não foi. Eu acho que o Leonardo Silva toca a bola, inclusive a bola muda de direção. O Gabriel faria o gol dentro da pequena área e o Leonardo Silva consegue desviar. Eu acho que é aqueles lances polêmicos. Talvez com um VAR, com uma lente aproximada, daria para ver o Leonardo Silva pegando o pé do Gabriel, mas as imagens que eu vi até agora, me parece que ele pega a bola, então fica a bola muda de direção. O Santos reclama muito desse lance, que se de fato fosse pênalti, mudaria completamente o jogo. Estava 2-1, um empate ali para o Santos, daria uma outra expectativa para o jogo. Só que a luta contra o Santos certamente será contra o rebaixamento. O Santos tem um jogo a menos aí contra o Vasco. Mas o problema não é nem um jogo a menos, é que o Santos não dá confiança para o seu torcedor que vai conseguir fazer algo diferente do que tem feito. Muita morosidade, o time muito lento. Jogadores que vinham bem como Dodô e Vitor Ferraz, muito mal nas laterais, caiu de produção. Então acho que o Cuca vai ter muito trabalho para ajeitar esse Santos e eu acho que só vai conseguir com reforços. É verdade. Angelão, vou te repassar aqui a pergunta do Leandro Felipe. Boa tarde a toda a equipe. Com a derrota diante do Atlético Mineiro, a equipe do Santos entrou na zona de rebaixamento, completando um turno do campeonato. E agora precisa de pelo menos 10 vitórias para alcançar a pontuação mínima para permanecer na primeira divisão. Acha que corre risco sério de rebaixamento? Se o Cuca não conseguir dar uma modificada nesse estilo de jogo do Santos, e na cabeça dos jogadores também, eles estão parecendo derrotados, a impressão que dá que eles estão derrotados, já entregaram os pontos. Porque nem, você tem agora, só para citar, você tem no meio da semana o Santos pegando o Cruzeiro em Minas, precisando reverter uma derrota para continuar na Copa do Brasil. Vai ser complicadíssimo, vamos ser honestos que vai ser complicadíssimo. Se cair fora da Copa do Brasil, vai dar mais desanimada no elenco ainda mais. Ainda maior esse desânimo, vai crescer. Então vai ter que trabalhar, o Santos vai ter que conseguir trabalhar legal a cabeça dos jogadores. Não estou falando que o Santos vai perder na quarta-feira, mas que a chance do Santos ser eliminado é grande, isso é fato. Pelo que está jogando. É claro que pode acontecer na quarta-feira o Gabigol deslanchar, e o próprio Rodrigo fazer outra atuação brilhante, o Vanderlei fechar tudo e o Santos passar. Mas pelo que tem apresentado nas últimas rodadas, o Cruzeiro é totalmente favorito. Então, caso aconteça do Santos ser eliminado na quarta-feira, vai ter que trabalhar muito bem a cabeça desse elenco para conseguir fazer esse time reagir no brasileiro, né? Que o foco principal vai ser continuar sendo brasileiro com a Libertadores também, né? Mas vai ter que reerguer, por causa que o Santos está parecendo um time derrotado em campo. É um time cabisbaixo, não é um time que você vê empolgado. Eu acho que até por causa da fase que está vivendo, você não vê aquele time vibrante, né? Que deveria estar para buscar essa reação. Então acho que o Santos tem que dar uma reagida boa, tem que dar uma acordada aí. E a comissão técnica trabalhar esse elenco para poder fazer esse time reagir, né? É verdade. Bom, só pra gente, antes de encerrar, agenda dos clubes paulistas, então Corinthians e Colón na quinta-feira, né? São Paulo e Colón na quinta-feira, aliás, o Palmeiras joga na quinta-feira também com o Bahia, né? Exato. Aqui na Copa do Brasil, no Allianz Parque. O Corinthians vai pegar a Chapecoense lá. Isso. E o Santos pega o Cruzeiro, lá em Minas, né? Exatamente. Então estão aí os confrontos de meio de semana dos times paulistas. E vamos encerrar o Diário Esportivo com os destaques finais. Fattori? Acho que os jogos escolares de Santo André estão começando agora. Neste momento, inclusive, o João, nosso estagiário, está lá fazendo a cobertura da cerimônia de abertura. É sempre bacana, acho que todo mundo... Eu era de Santo André, eu participei bastante de jogos escolares
É bacana, envolve a comunidade estudantil, acho que E também dali pode surgir alguns talentos aí no esporte, que certamente os técnicos dos clubes aqui da região ficam de olho, existem aqueles contatos entre os professores de educação física com os clubes. Então é bacana, você fomentar o esporte em qualquer nível, acho que é importante, e os jogos escolares servem para isso. Boa sorte aí aos jogos estudantis de Santo André, e o que os atletas se dediquem ao máximo, os estudantes se dediquem ao máximo, e aqueles que se tornarem atletas se tornem, os outros que continuem na luta. Angelão? Chama a torcida, né? Convocar a torcida para os jogos da Copa Paulista, né? Vamos ter o clássico agora, São Caetano e São Bernardo na quarta-feira. Assim como o Água Santa jogando em casa também pela Copa Paulista. Então que a torcida vá, faça a sua parte, sem violência, sem danificar o patrimônio de ninguém, porque isso não vai trazer vitória, não vai trazer nada diferente. Aliás, vai dar mais prejuízo ainda, dependendo até para o Santo André, que a gente estava me referindo mais ao Santo André no caso do São Bernardo. Então acho que o torcedor vai, incentive as equipes, dê o apoio, as equipes estão em campo que nem os torcedores queriam, mesmo com um torneio deficitário, estão lá, então acho que o torcedor faça parte dele e dê o seu apoio. É verdade, 20 horas da quarta-feira esse jogo, né? São Caetano e São Bernardo. Também vou nesse discurso do Angelão, que os torcedores mantenham aí a rivalidade só na arquibancada, né? Nas palavras de protesto no máximo, que realmente isso não passe para o lado de fora do estádio, nem dentro, né? Nem confrontos do lado de dentro do próprio estádio. Também pedir aí para a torcida de São Bernardo, porque quando receba o Santo André, não revide, né? Nada vai mudar o que já aconteceu. Infelizmente, já foi um fato triste e lamentável, mas que não vai mudar em nada a torcida de São Bernardo apedrejar os carros da torcida de Santo André quando o jogo for lá no 1º de maio, enfim, que isso seja um basta, um ponto final. A gente sabe que é muito difícil, que é um projeto de conscientização muito difícil, mas a diretoria de São Bernardo me disse, né, antes do programa, que vai tentar fazer tentar ter algum tipo de conversa com os torcedores organizados do São Bernardo para que recebam da melhor forma os andreenses na partida de volta. Enfim, a gente espera que o futebol regional não precise chegar ao ponto da capital, como o Ângelo bem frisou, que não sejam clássicos de torcida única, porque realmente isso parece que já é uma derrota do futebol num geral, tá certo? O Diário Esportivo fica por aqui, continue acompanhando e interagindo conosco pelas redes sociais. O nosso Instagram é @esportesdgbc. Aliás, o seu Instagram, Fattori, qual que é? É Anderson Fattori mesmo. E o seu? Ângelo Verotti. Meu é Derek Bittencourt, acompanha a gente está sempre aí postando e atualizando sobre o esporte da região. Interage conosco por lá também, tá certo? Nosso e-mail é diarioesportivo@dgbc.com.br. Mande sua sugestão de pauta, sua crítica, seja lá o que for, tá bom? Um abraço, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, tchau!